Pare agora, porque alguns sinais podem já estar acontecendo diante dos nossos olhos. Ao longo da história, a humanidade sempre se perguntou quando chegaria o momento final, o ponto de virada que mudaria para sempre o destino do mundo. Nas antigas narrativas espirituais, encontramos alertas sobre transformações profundas, eventos globais e mudanças que afetariam não apenas cidades ou nações, mas toda a existência humana. Muitos desses avisos aparecem em textos como o Apocalipse e nos discursos proféticos atribuídos a Jesus Cristo, que falam sobre sinais que antecederiam um período decisivo para a humanidade. O mais intrigante é que esses sinais não são descritos apenas como eventos sobrenaturais espetaculares, mas também como processos graduais, mudanças que começariam de forma sutil e se intensificariam com o tempo. Imagine viver em uma época de grandes avanços tecnológicos, mas também de incertezas globais. Um mundo conectado como nunca antes, mas ao mesmo tempo dividido por conflitos, crises e tensões constantes. Muitos intérpretes das antigas profecias acreditam que esse cenário corresponde ao início de um ciclo previsto há milênios. Não se trata apenas de catástrofes naturais ou guerras, mas de uma transformação espiritual coletiva. Uma sensação crescente de perda de direção, de busca por significado em meio ao excesso de informação e velocidade. Esse contraste entre progresso material e vazio existencial aparece como um dos primeiros sinais mencionados nas tradições proféticas. Outro aspecto frequentemente citado é o aumento da instabilidade global. Ao longo da história sempre existiram conflitos, mas algumas interpretações sugerem que o período final seria marcado por crises simultâneas em diferentes partes do mundo. Conflitos regionais que rapidamente se tornam internacionais, tensões econômicas que afetam populações inteiras e mudanças sociais que desafiam estruturas tradicionais. Esses fenômenos são vistos por alguns como parte de um padrão maior, um tipo de preparação para eventos ainda mais impactantes. Há também a questão das transformações ambientais. Textos antigos falam sobre sinais nos céus, na terra e nos mares. Embora essas descrições sejam simbólicas, muitos observadores contemporâneos associam esses relatos a mudanças climáticas extremas, desastres naturais mais intensos e alterações inesperadas nos ciclos da natureza. Essa interpretação não é consensual, mas chama atenção porque conecta narrativas espirituais antigas a preocupações modernas. A ideia de que o planeta pode estar passando por um período de transição profunda desperta tanto medo quanto reflexão. Outro sinal frequentemente discutido é o surgimento de lideranças carismáticas capazes de influenciar multidões. Nas tradições proféticas, existe o alerta sobre figuras que prometem soluções rápidas para problemas complexos. Líderes que podem unir ou dividir sociedades dependendo de como utilizam seu poder. Essa dimensão política e espiritual das profecias levanta perguntas importantes sobre discernimento, responsabilidade e consciência coletiva. Como reconhecer a diferença entre orientação verdadeira e manipulação? Essa dúvida atravessa séculos e continua extremamente atual. Além disso, muitas interpretações apontam para uma mudança na forma como as pessoas se relacionam umas com as outras. O aumento do individualismo, a perda de empatia e a dificuldade de construir vínculos duradouros são vistos como sinais de uma crise mais profunda, não apenas social, mas espiritual. A ideia de que a humanidade poderia se afastar de valores essenciais antes de um grande evento final aparece em diferentes tradições. Esse afastamento não seria imediato, mas gradual, quase imperceptível no início. Apenas quando suas consequências se tornam evidentes, é que surge a percepção de que algo mudou de forma irreversível. Outro elemento fascinante das profecias é a noção de engano coletivo. Textos antigos falam sobre tempos em que distinguir verdade e mentira se tornaria cada vez mais difícil. Informações contraditórias, narrativas conflitantes e disputas sobre o que é real ou ilusório. Em um mundo dominado por tecnologia e comunicação instantânea, essa previsão ganha novos significados. A batalha pela atenção e pela interpretação da realidade pode ser vista como um dos grandes desafios espirituais da nossa época. Há ainda o tema do medo global. Não um medo localizado, mas uma sensação compartilhada de insegurança sobre o futuro. Crises sanitárias, ameaças ambientais
tensões políticas e mudanças rápidas criam um ambiente de incerteza constante. Para alguns intérpretes, esse clima psicológico coletivo faz parte dos sinais descritos nas antigas escrituras, não como punição inevitável, mas como oportunidade de reflexão. Momentos de crise podem levar tanto ao colapso quanto à transformação positiva, dependendo das escolhas feitas. À medida que esses sinais são analisados em conjunto, surge uma pergunta inevitável: estamos realmente vivendo o início do fim? Ou apenas repetindo ciclos históricos de ascensão e queda? Essa dúvida é fundamental porque revela a complexidade das profecias. Elas não oferecem datas precisas nem sequências lineares simples. Em vez disso, apresentam padrões simbólicos que precisam ser interpretados à luz de cada época. Isso explica por que diferentes gerações acreditaram estar vivendo momentos decisivos. O clímax dessa investigação acontece quando percebemos que o verdadeiro significado dos sinais pode não estar apenas nos eventos externos, mas nas mudanças internas da humanidade. A forma como reagimos às crises, como lidamos com o poder, como tratamos uns aos outros. Essas atitudes podem determinar se os sinais conduzirão a um colapso definitivo ou a uma renovação profunda. A ideia de fim pode ser entendida não apenas como destruição, mas como transição para uma nova etapa da história humana. Algumas tradições espirituais sugerem que períodos de grande turbulência precedem momentos de transformação positiva, como se a humanidade precisasse confrontar suas próprias limitações antes de alcançar um nível mais elevado de consciência. Essa visão traz esperança em meio ao medo. Em vez de enxergar os sinais apenas como ameaças, podemos interpretá-los como convites à mudança. Convites a reavaliar prioridades, reconstruir valores e buscar equilíbrio entre progresso material e desenvolvimento espiritual. Outro ponto importante é a responsabilidade individual. Mesmo que os sinais sejam coletivos, as escolhas continuam sendo pessoais. Cada decisão contribui para o rumo geral da sociedade. Essa perspectiva reforça a ideia de que o futuro não está totalmente determinado. Profecias podem alertar, mas não necessariamente condenar. Elas funcionam como mapas simbólicos que ajudam a orientar decisões em tempos incertos. Ao final dessa jornada, percebemos que os 7 sinais do fim não são apenas previsões assustadoras. São também oportunidades de reflexão profunda sobre o sentido da existência humana. Eles nos desafiam a olhar além do imediato, a considerar consequências de longo prazo e a buscar sabedoria em tradições antigas, sem perder a capacidade crítica. Essa combinação de fé, razão e consciência histórica pode ser essencial para enfrentar os desafios do presente. Agora queremos ouvir você. Você acredita que esses sinais já começaram a se manifestar no mundo atual? Ou entende essas narrativas como símbolos atemporais que se repetem em diferentes contextos históricos? Deixe sua opinião nos comentários. Seu ponto de vista pode enriquecer essa discussão e ajudar outras pessoas a refletirem sobre o futuro. Se você gosta de explorar mistérios espirituais, profecias antigas e temas que podem influenciar o destino da humanidade, deixe seu like agora mesmo e inscreva-se no canal. Aqui, cada vídeo é uma viagem por histórias que desafiam explicações simples e despertam perguntas profundas. E talvez, ao compreender melhor os sinais do fim, possamos também descobrir como construir um novo começo.